nós somos a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Alecrim, Congregação Cidade da Esperança, Campo este, presidido pelo pastor José Pedro Teixeira e pela pastora Edina Gomes Teixeira, no nome dos quais nós cumprimentamos a todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Queremos ler a palavra do nosso Deus, a santa palavra de Deus, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória ao nome de Jesus. Nós iremos falar hoje subordinado ao tema graça, a boa vontade de Deus. Me pergunto e me questiono, o que seria de nós se não fosse a graça de Deus atuando em nosso favor? Medite, nunca rejeite a graça de Deus, isto é, Jesus o Cristo. O evangelho da graça não é um evangelho fácil, não é um evangelho de facilidades, não é um convite para permissividade ou tolerância ao pecado. Em nome da graça, os homens têm cometido coisas absurdas contra Deus. Porém, a graça não é senha para se pecar livremente, não é cobertura para o pecado. A graça de Deus se há manifestada sobre nós e para nós e entre nós e por nós, para realizar coisas grandes e tremendas em favor da nossa vida. Jesus nunca massageou egos, nem pregou um evangelho de facilidades. Jesus diz em Mateus capítulo 6 e o versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Josué, lá no capítulo 24 e no versículo 15 do livro que tem o seu nome, ele diz: escolhei hoje a quem se vais. Porém ele já deu a resposta em relação a ele. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou falando nesse introito da graça, da bendita e maravilhosa graça do nosso Deus. Em Lucas capítulo 6 e o versículo 14 diz que tem que renunciar para ser discípulo. Isto é, a renúncia é necessária para o aluno, para o aprendiz do Senhor, para aquele que quer seguir Jesus. Em Lucas, no capítulo 13, no versículo 26, diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Sim, estou falando do evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça
É o evangelho que transforma, que muda as pessoas de uma maneira extraordinária. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é benevolência de Deus para com o homem. Graça é mercê. Ainda é boa vontade de Deus para com os homens. Graça, a boa vontade de Deus. Está escrito em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não é boa vontade dos homens para com Deus, como é citada algumas vezes. É boa vontade de Deus para com os homens. É a manifestação da graça de Deus. Essa manifestação foi mostrada e demonstrada em Jesus. Jesus é a própria graça. Jesus é a própria graça. A Ele toda honra e toda glória. Em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 8 diz: Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E essa graça se manifestou à sua família. E aqueles 8, Noé e a sua família, 8 pessoas, escaparam da destruição do mundo antigo, que foi destruído através de um dilúvio. Infelizmente, os demais morreram no dilúvio. Por quê? Porque rejeitaram a graça de Deus. A graça de Deus naquele momento era manifesta através da arca que foi construída. Um grande barco foi construído, e todos aqueles que entraram por aquela porta, era a porta da graça, eles se salvaram do dilúvio. Porém, aqueles que não entraram naquela porta, quando ela foi fechada e começou a chover na terra, não houve escapatória para os que ficaram. Por isso o nosso conselho é: não rejeite a graça de Deus. Graça, a boa vontade de Deus, concede ao homem, primeiro, perdão. A graça de Deus concede ao homem perdão. Efésios capítulo 1 e o versículo 7 diz: nele, Jesus, temos perdão dos pecados. Tudo isso é a manifestação da graça de Deus. Nele, Jesus, temos o perdão dos pecados. Segundo, a graça concede ao homem vida. Efésios capítulo 2 e o versículo 5 diz que os homens estavam mortos em nossas ofensas ou delitos, pecados. Nos vivificou, em outras palavras, nos deu a vida, nos avivou, nos fez existir com Cristo. Pela graça sois salvos. Além do perdão,
além da vida, o bem mais precioso que o homem pode herdar de Deus: a salvação. É mediante a graça. A salvação é mediante a graça. Salvos pela graça, por meio da fé. Não vem do homem, para que ele não se estribe disso. Vem da bondade, do amor, da generosidade de Deus para com os seres humanos. Lucas capítulo 19, o versículo 10 diz que Jesus, a graça, o Filho do homem, a graça, veio buscar e salvar o que se havia perdido. A graça de Deus concedeu ao homem inúmeras coisas, mas eu queria citar essas três. Maravilhosa graça. Glória a Jesus. Bendita graça, fiel graça, que nos concedeu perdão, vida e salvação. Estou falando da graça. Estou falando do favor que o homem não merece. Estou falando da benevolência de Deus para com o homem. Estou falando da boa vontade de Deus para com o homem, para com o gênero humano. Mas a graça, ela tem exigências. Vou aqui de um extremo a outro. Depende da maneira que o Senhor enxergar. Exigência ou súplicas da graça, como você achar melhor. Primeiro, arrependimento. Estou falando da graça de Deus. Exigências ou súplicas da graça de Deus. Ela exige ou suplica ao homem por arrependimento. Mateus capítulo 3 e o versículo 2 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O mesmo capítulo e o versículo 8 vai dizer, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É uma exigência da graça, ou é um pedido e uma súplica da graça, que haja arrependimento. Segundo, que a graça também exige ou suplica conversão. Em Joel no capítulo 2 e no versículo 12 diz: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, de todo o vosso coração. O versículo 13 ainda diz: convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Conversão é mudar o caminho, é mudar a direção, é estar seguindo em uma direção
retornar e seguir em outra. É o que Deus está pedindo. É o que a graça pede, implora. É o que a graça suplica da parte dos homens. É o que a graça exige. Conversão. Ainda, a graça exige ou suplica do homem abandono do pecado. Isso mesmo. Abandono do pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que aquele que confessa e deixa, isso é, abandona o pecado, alcançará misericórdia. Outra coisa que a graça exige do homem, ou suplica ao homem, confissão do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que muitos eram batizados, multidões eram batizadas no rio Jordão por João o Batista. Mas antes, eles confessavam os seus pecados, abandonavam os seus pecados e eram batizados por João o Batista. Estou falando da poderosa e maravilhosa graça de Deus. Eu estou falando da extraordinária e magnífica graça de Deus. Oh, bendita graça! Que ainda exige do homem, ou suplica a Ele, santificação. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 11 diz: vocês foram santificados no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, a bendita graça de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, e o versículo 14 diz: esforcem-se para serem santos. A palavra santo no original quer dizer separado, afastado do pecado. Esforcem-se para serem santos, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor, ninguém chegará diante de Deus. Não rejeite a graça de Deus. Graça, a boa vontade de Deus para com os homens. Não rejeite a graça de Deus.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Não é por meritocracia, não é por obras, não é por mérito. Para que o homem não se glorie, é através da graça de Deus. O caminho que conduz o homem a Deus se chama graça, e essa graça manifesta em carne, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Não rejeites a graça de Deus. Que o bom Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, o amado Cristo. A bendita graça de Deus.